Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia. Mais um Papo Amigo Podcast aqui nos estúdios da Vox TV e transmitido diretamente para o nosso canal Papo Amigo. E agora a gente fiquei sabendo que a Vox TV está completando 8 anos de vida esse ano, está sensacional. A gente vai trabalhando, vai, né, no passinho. Eu acho que é aquela coisa do passo do elefante, né? O passo da tartaruga, passinho de formiguinha, devagar e sempre. Acho importante isso, para a gente poder realmente desenvolver o nosso trabalho, o nosso mistério, a nossa lenda de vida, nossa lenda pessoal. Eu acho que é importante. Uma vez eu vi isso num livro, eu acho que foi O Alquimista do Paulo Coelho. Eu pensava, mas Paulo Coelho, não sei o que, ele escreve o simples. Tá bom, vai escrever o simples, vai lá. O cara já vendeu não sei quantos milhões. Eu gosto das obras do Paulo Coelho, viu? Eu gosto. O pessoal fala, tem muita gente que fala mal, mas eu gosto, assumo. É que nem tem muita gente, por exemplo, que torce pro Corinthians, né? Então o pessoal assume. Não, aí não. O pessoal assume. Boa tarde, Fernando. Eu tô provocando, Fernando. Boa tarde, Fernando. Então, antes de nada, vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Não, querendo ou não. Você sabe que tem gente que tem vergonha de apoiar uma ideia, porque com medo da validação, como é que é? De validação, né? De invalidação. Falou, caramba, gente, não é assim, a vida não, olha, eu não sei, eu só sei que eu tô ficando cada vez mais idoso, eu tô perdendo alguns medos, eu não sei se é medo, se a gente vai ficando... Vai falar, tudo bem, solta, não sei, ele vai soltando. Vai perdendo o filtro, né? Vai perdendo o filtro e vai perdendo alguns medos de você não ser você mesmo. E nessas reflexões, gente, eu quero falar uma coisa para você, é o seguinte, gente. As matérias que a Priscila e o Fernando estão fazendo aqui no Papo Psicologia e Liderança, no Papo Reflexões, gente, é sério. São verdadeiras aulas. Aprende, estuda. Faça um Pix aqui depois, né, para ajudar o canal Papo Amigo a crescer, porque a gente tem um custo, né? Então lá, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, seja um colaborador, seja um apoiador. Então tá aqui, ó, programa papoamigo@gmail.com, que é a chave Pix do Papo Amigo, e vamos ajudar, porque a gente está aqui realmente gerando qualidade de alto nível. E essa questão de você perder o controle, de você querer controlar demais... Quando você solta, você observa que o universo tem certas leis que elas estão aí para trabalhar a seu favor. Olha a matemática, por exemplo. Tá? Equação simples, equação lá do Pitágoras, ou o triângulo retângulo. Gente, existem estudos aí, evidências que mostram que isso já era estudado há 3, 4 mil anos. Então, mas é uma coisa difícil. Calma, relaxa, vai com calma. Solta, às vezes soltar do controle é a melhor maneira de você liderar uma situação. Então, tem um ditado que fala isso, né? Às vezes soltar do controle é a melhor forma de controlar uma situação. Mais ou menos isso aqui, ó. Como liderar sem perder o controle. Então, psicologia e liderança. A gente vai falar sobre esse tema hoje. Estou errado, Fernando? Eu estou falando bobagem, estou confundindo com reflexões. Não, é isso mesmo? Psicologia e liderança mesmo. Psicologia e liderança. Vamos falar um pouquinho sobre como liderar. Sem querer e sem perder, né, o controle. Acho que esse é o mais importante. Como é que é isso? Como liderar sem perder o controle? Quer dizer, eu me lembro quando era criança, muita gente falava que o ideal era não controlar. Eu estou controlando a situação. Não, está errado. Eu via até alguns professores de yoga falando, não, você não pode controlar. Eu falei, caramba, e aí, como é que fica? Hoje mudou muito isso, né? O que eu fico pensando assim, né, Pri e Saulo, é tão difícil você controlar o que você vai fazer. Imagina a insanidade de querer controlar o que o outro vai fazer. É verdade. Mas controlar é bom. Eu controlar a minha vida é bom. O ato de controlar a minha vida é bom. Eu acho que depende do que se está falando, né? Porque quando essas pessoas falavam lá no passado que não era para controlar, eles estavam tentando evitar uma situação de que hoje a gente conhece até como burnout, né, ou estresse exacerbado, mas é evitar esse tipo de coisa, porque o que acontece? Você consegue controlar você mesmo? Por exemplo, você passou nervoso, você consegue controlar? Você tem sangue de barata? Não, ninguém tem sangue de barata. Eu li um livro há muito tempo chamado Não Apresse o Rio, Ele Desce Sozinho. Me ajudou bastante esse livro. Então,
30 anos que eu já li, vou ter que ler de novo, tá? Acho que eu vou ter que procurar em algum sebo da vida aí. Mas é assim, a sensação que eu tenho quando a pessoa fala, olha, você precisa dominar uma situação, você precisa controlar uma situação, a sensação que eu tenho é assim, você precisa entender as leis que regem aquela situação para usufruir da melhor maneira possível. Como por exemplo, vamos lá, na época, 8ª série, se eu pegar uma mangueira e colocar no ângulo de 45 graus, ela aberta, a água vai cair na maior distância que ela pode, com a mesma vazão, com a mesma força, vai. Se eu levantar a mangueira, a água vai cair na minha cabeça, se eu abaixar a mangueira, a água vai cair no meu pé. Então o ângulo de 45 graus é o ângulo que aquele cara que lança o martelo nas Olimpíadas, que lança o dardo, ele lança no ângulo, procura lançar no ângulo de 45 graus, porque é o mesmo esforço com a maior possibilidade de você atingir distância. Então você treina tudo para o ângulo de 45 graus. E você aprende isso quando você é criança na escola. Não precisa grandes elaborações, é só observar a natureza. Então, quando a pessoa fala assim, abre mão do controle, abre mão do domínio, ou então controle, ou então domine, eu entendo isso. Olha, entenda as leis que regem a situação, aí você vai ter um controle melhor pela situação. É assim que eu entendo, mas eu posso estar errado, né? Não sei. Eu acho que tem muito a ver também com o lance assim. Grande parte são coisas que são externas, que não dependem de você. Querer controlar isso, além de insanidade, é em vão. Né? Você não controla, por exemplo, se vai chover. Não. Né? Você não controla, por exemplo, se o mercado vai melhorar ou piorar. Né? Agora, a única coisa que você pode ter controle é como você responde ao que acontece. Aquilo, exato. Né? Então, assim, vai chover. Legal, eu posso ficar em casa, posso sair, me molhar, posso ir de guarda-chuva, mas aí é uma decisão. Foi né? aqui que você falou sobre essa questão dos Sim, 10%, 90%? Isso, que são... Ou foi na rádio? Não, foi aqui. Tá. O seu resultado tem... Eu não lembro quem foi que falou isso, mas o seu resultado, 10%. Depende de você e 90% depende de como você reage ao que acontece com você. Nossa. Eu acho que isso vem de Viktor Frankl. Eu posso estar muito sim. enganado, porque tem muito cara de logoterapia isso. Acho que sim. A hora que você olha nesse cenário, o que normalmente nós tentamos fazer? Controlar o que não está no nosso controle. Sofrer pelo que não está no nosso controle. Dói, né? Dói, e assim, você gasta energia à toa. Esse que é o ponto. Né? Agora, o que é que você faz com isso? Né? Acho que essa é a grande pergunta. Tá bom, o que é que você faz? Acho que no domingo eu recebi uma mensagem aqui, olha que bonitinho, eu adoro o Snoopy. Eu adoro. Eu adoro o Snoopy, gente. Eu falo assim, eu me identifico pra caramba com o Snoopy. Ele dorme em cima da casinha dele. Eu, quando era criança, dormia numa árvore, ficava lá pendurado na árvore, dormindo ali. Eu colocava um colchãozinho e ficava dormindo, olhando para as estrelas. Então, eu me identifico com o Snoopy. Mandaram uma mensagem, um chalimbral do lado, assim, ó, tenho medo do futuro, Snoopy. Daí o Snoopy falando para ele, então volte para o presente, é tudo que você tem. Isso. Hoje, tomando banho, eu fiz isso. Eu estava pensando no futuro, falei, não, calma, volta para o presente, antes de vir para cá. Então eu relaxei, falei, olha que banho delicioso, que banho gostoso eu estou tomando. E vivi aquele momento, então aquele medinho sumiu. Seria esse o conceito de controle, é isso? Ou eu estou falando bobagem? Porque a única coisa que você tem controle é no momento presente, não é, Pri? Eu acho que você tem sim o controle do momento presente. Em partes, né? Em partes. É porque assim, você não tem controle de todo o resto. O futuro não está na tua mão, né? Então você vai ter que trazer para cá. Quando você faz isso, você sai de uma situação de ansiedade ou estresse. O que você estava fazendo é estar no momento presente. Então, estar no momento presente traz um banho, que é o momento que você estava, um banho de meditação. De meditação. Porque você estava consigo mesmo. Sim. E estar consigo mesmo não tem muito a ver, acho que, com a questão do controle.
E sim a questão de você trazer a sua mente de novo. E isso sim tem a ver com a questão do desejo, do que você quer para você, né? O que eu quero para mim agora? Será que eu quero ficar ali naquela ansiedade no futuro? Sim. Será que é isso que eu quero? Ou eu quero voltar a estar aqui comigo mesmo, sentindo esse banho que eu tô tomando nesse momento, né? Então, assim, o controle, eu acho que tá mais nesse... O joystick tá na sua mão nessa hora, né? E não no momento do futuro, no momento do... Você sabe o que eu sinto? Eu sinto assim. Eu realmente estou vendo as coisas de uma maneira um pouco mais soltas. E quando eu começo a ouvir o som do silêncio, lá na minha intuição eu falo, olha, Saulo, essa atitude que você está tomando, eu estou falando intuitivamente. Por mais absurda que seja, é a atitude certa, vai em frente. É como se eu estivesse ouvindo o som do silêncio. E é um exercício diário isso, que eu acho que poucas pessoas estão fazendo nesse mundo tão cheio de cascas, né? Tão cheio de barulho, tão cheio de coisas entrando na tua cabeça, que você enche de entulho, mas não consegue sentir, não consegue perceber. Como é que ele lidar com isso? Se você pegar, tem um... eu acho que ele era psicólogo, se eu não estiver enganado, ou psiquiatra, que era o Dr. I, que ele criou o Ho'oponopono moderno. Ah, tá, né? tá. Eu uso com a minha japamala aqui. E aí, porque o Ho'oponopono ancestral era uma outra dinâmica, né? Muito mais parecida até com constelação, né? Tem várias semelhanças. Mas quando ele criou o Ho'oponopono moderno, o que ele traz? Ele explica assim que é como se você fosse um quadro em branco, só que você tem tanto risco, tanta coisa escrita, que você não consegue nem enxergar mais o quadro em branco. Sim. Entendeu? A hora que você começa a apagar, a hora que você começa a limpar, aí você começa a enxergar o seu quadro em branco, que é quem você verdadeiramente é. Trazendo isso para o que você comentou, né? Cara, às vezes a gente tem tanto ruído externo e a gente coloca tanta máscara, tanta preocupação que a gente não consegue ouvir mesmo. E ouvir o que está dentro da gente é extremamente difícil. É verdade. Não é? É extremamente difícil. E isso é uma prática de autoconhecimento constante. Você sabe quando eu consigo me ouvir o meu som de silêncio? A Priscila vai dar risada. É quando eu tomo uma xícara de café amargo. Eu dou uma relaxada e eu consigo me ouvir. Mas é uma outra história, não vou contar isso agora não. Mas assim, eu estava aqui no celular, enquanto vocês estavam explicando, e exercitando aquela habilidade que o Fernando falou, que a gente pode fazer uma coisa simples conectada a uma coisa complexa. Então eu estava aqui mexendo no meu celular, mas ao mesmo tempo ouvindo o que a Priscila e o Fernando estão falando. Estava buscando lá a matéria que a gente fez há questão de algumas semanas, Hecate. Né? O futuro nasce da escolha. Pode ver lá nas reflexões, gente. Gente, aquele dia foi uma lapada, porque o Fernando fez um exercício comigo aqui, a Priscila, de uma coisa exatamente igual ao que eu havia sonhado na noite anterior. Foi o que ele me perguntou era exatamente o sonho que eu tive uma noite anterior. Foi um susto. Aí quando eu comecei a falar com Wesley Lins, não sei, você chegou a conhecer o Wesley Lins? Conheci o Wesley. Aí eu tava falando, o Fernando tava falando de uma deusa que ela mostra 2, 3 escolhas. E o Wesley é que nem você, que nem a Priscila, que vocês têm uma cultura muito, né, com muita bagagem. Então ele tava falando de uma deusa, ele falou assim, Hecate. Eu falei, você tá vendo? Ele já matou a charada, né? Mas assim, a gente tava falando disso ontem, né, por mensagem, né? Sim. O Fábio do Sebrae, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, o futuro tem pressa. Né? O futuro tem pressa. Não dá para você ficar só esperando. Então você tem que tomar decisões, e decisões são escolhas. Né? Agora, como você consegue tomar melhores decisões? Porque liderança é um exercício de decisão constante. É verdade.
Então, como você toma melhores decisões? Se conhecendo. Quando você se conhece, você toma melhores decisões. E aí que vem o lance de liderar sem perder o controle, né? Porque, primeiro, sem perder o controle de ficar doido. Do que, né? Controle é o quê, né? Porque controle tem vários significados, né? Vários. Então, sem precisar ficar segurando, porque quando você se conhece, você entende como conhecer as pessoas, e aí você não precisa centralizar, mas também sem perder o controle de ficar louco. Né? Porque isso cada vez mais com cobrança, tal. Mas um piloto de avião, um piloto de avião, ele não tem que ter controle sobre a sua habilidade de pilotar, ele não tem que ter domínio sobre o conhecimento de... Então, ele tem alguns, aí a gente entra em qualidades, soft skills e hard skills, entende? Tá. O piloto de avião tem que ter algumas coisas que não necessariamente um líder que está dentro da empresa tem que ter. Tá. Né? Ele tem mas os líderes normalmente têm. Tá. Porque a liderança é isso, né? A liderança são várias características, vários soft skills que uma pessoa tem. O que é soft skills? Soft skills são qualidades que as pessoas têm, né? Hard skills tem mais a ver com competência, né? E o soft tem a ver mais com as qualidades que a pessoa tem para lidar com a situação do meio, né, com a sociedade, com o meio ambiente, enfim, tudo. Então, toda a questão relacional, toda a questão de controle emocional, que é o que porque assim, uma coisa é controle emocional, que é o que o Fernando estava falando, né? Vai ficar louco, é controle emocional, né? Tem raiva, é controle emocional também. Entendeu? E grande parte não peca pelo lado técnico, pelo lado de hard skill. É verdade. A grande parte peca aonde? No controle comportamental, no controle emocional. Porque assim, toda empresa tem pressão, certo? Toda empresa. Tem pressão. Tem. Certo. Vamos lá. Meta é o resultado que você ainda não tem. Tá. Né? E ninguém vai deixar meta para os 45 minutos do segundo tempo, porque não dá tempo, você tem que fazer rápido. E meta é um negócio sem fim, porque quanto mais você faz, mais precisa fazer. E quanto mais alto você subir, maior é a pressão. É verdade. Né? Esse negócio de que quando eu for gerente, diretor, aí eu vou fazer do meu jeito. Vai nada. Não. Vai nada. Quanto mais alto, eu diria até que quanto mais alto, mais porta-voz você é e menos decisor de fato você é. É porque você sofre pressões também. A própria geoeconomia, a geopolítica faz isso. Você é Sim, diretor-presidente de uma indústria. Diretor-presidente, que nem agora uma grande rede de lojas aí está fechando várias lojas. Como é que você, como diretor-presidente de lojas que dominaram o mercado durante anos, é obrigado a fechar lojas? Porque não é você que decidiu. A geoeconomia e a geopolítica falou, meu amigo, ou você toma essa decisão ou você quebra. Então, a decisão é sempre sua. Né? Eu sempre vou defender isso. A decisão é sempre sua. Sim. Né? O que de fato eles devem ter feito foi olhar os números, entender que os números não estavam coerentes com o que eles precisavam. Tá. E tomar a decisão. Toda decisão, ela é uma decisão difícil. Tá. Senão, não seria decisão. Né? Não existe decisão sem renúncia. Sim. Então, para continuar no lucro que se Conheço essa história. Não existe decisão sem renúncia. Certo. Se você tomar uma decisão que não renunciou nada, não foi decisão. Não foi decisão. Né? Eu vou decidir entre duas coisas boas. Pô, não é decisão. Agora vai decidir entre duas coisas ruins. Aí surge a história da escolha de Sofia, não é? Não é? A escolha de Sofia. Nossa. A escolha de Sofia, eu vou começar a procurar. Eu não consegui, gente, eu não consegui ler. O documentário. Você não conseguiu? Não consegui ler. Não, basicamente a escolha. É muito difícil aquele livro. Mas basicamente conta o quê? Uma mulher que estava no campo de concentração nazista, que tinha duas filhas, e ela tinha que escolher uma filha que ia para a câmara de gás e outra que não ia. Tá de brincadeira. Como você escolhe um troço desse? Ela não podia ir no lugar das duas? Eu acho que não foi dada essa opção. Não foi dada essa opção. Então, assim, isso é uma escolha.
E é uma escolha com renúncia. Eu vou pra cima, gente. Eu prefiro morrer com honra do que fazer essa escolha. Eu vou pra cima. Então, quando a gente fala assim, escolha de Sofia, é aquela escolha que, independente do que você escolhe, você sai perdendo. Eu escolho as duas. Né? Vou morrer. Mas mesmo, Fê, quando a gente escolhe entre duas coisas boas, também é uma decisão. Só que não é uma decisão tão difícil. É uma decisão fácil. Mas você vai renunciar a alguma coisa. Porque olha, você come um bolo de morango ou então uma torta de morango. Cara, exato. Duas coisas boas, né? Você queria comer as duas. É. Mas você só pode escolher uma ou um outra. Bolo de morango ou uma torta de morango. A não ser que você tenha a posição de poder comer uma colherinha de um, uma colherinha do outro. É. Não é o caso. Também. Né? O caso é, você vai escolher essa ou esta. E aí, quando você renuncia, você vai ficar com vontade de comer o outro. Então, a decisão é difícil de qualquer forma. Claro que é. Mas não é tão difícil. Porque, de qualquer forma, você tem ganho, né? Não, do outro lado, de qualquer forma, você tem perda. Você tem perda. Né? Agora, assim, ó... na Sofia, com certeza. Na Sofia, a escolha de Sofia é terrível, né? Meu Deus. Então, assim, ó, não tem como você liderar sem você conhecer, principalmente, seus valores, porque aí facilita as decisões. Né? Porque quando você tem o seu valor atingido, isso é muito ruim. Nossa. É uma decisão amarga, né? É um ganho amargo. Estômago, olha. Se pega no estômago, aquele lance de bateu, doeu, pega, aqueceu. Eu não sei se vocês me levaram a fazer uma reflexão, que assim, tem uma coisa, eu não sei se o termo correto é eu não admito, eu não sei se esse é o termo correto, mas assim, quando eu sinto que a minha dignidade, a minha honra foi atacada, eu viro um bicho, eu não sei explicar, mas assim, eu não perdoo, sabe? Então, porque é uma sensação horrível. Mas isso é um valor importante para você. Tá. Dignidade, honra, respeito pelo que está se falando, isso é um valor importante para você. Não significa que é um valor importante para todos. Para todo mundo. Então tem que ser mais flexível com isso também, né? Não é talvez questão de ser mais flexível. Não, eu me lembro de um jovem. Talvez sim, talvez não. Sabe o que eu tô te falando? Então a gente agora está mudando de controle para ECTA de novo. A ECTA, a gente está saindo para ECTA, viu, gente? A resposta é você que escolhe. E tudo bem. Eu acho legal isso. Você não vai ter nunca... vai existir verdade absoluta. Tá. São poucas as verdades absolutas. Né? E mesmo assim eu tenho dúvidas. A gente até já conversou sobre isso em outro podcast. Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, exército. Qual que é o valor principal do exército? Honra. Honra e disciplina. Honra e disciplina. Aí você pega uma casa de repouso. Tá. Não é disciplina o valor principal. Tá. É repouso. É repouso. Não é? Então, assim... Cuidado. É cuidado. Né? Então, qual que é o valor principal? Isso é quando dá o match cultural com a empresa, porque os valores da empresa coincidem com os valores que você julga adequado. A questão de uns 2, 3 anos, Isso que você falou é importante, só interrompendo, Não, Saulo, sim, por favor, claro. Porque se você vai trabalhar numa empresa onde os valores, e principalmente o pessoal mais jovem, que é mais... Que não sabe dos valores ainda dele. Ainda não entende muito bem. Eu tenho dúvida dos meus, imagina. E ainda não entende muito bem o que acontece. Você vai trabalhar numa empresa e aqueles valores batem ali no seu estômago, que é o que a gente estava falando, gente, você não consegue trabalhar. Né? Então, assim, eu até sempre sugiro isso para as pessoas. Quando você vai procurar um emprego, leia quais são as políticas, os valores e as missões da empresa. Exato. Porque você precisa ver aquilo que minimamente tem a ver com você. Sim. Porque senão você vai fazer coisas e às vezes, gente, sinceramente, você entra na empresa é totalmente o contrário daquilo que está lá na política, tá? Às vezes acontece, mas não é o geral. Quer dizer, não deveria ser o geral, tá? Não deveria. Então você entra na empresa e você vê algo valores, que... Porque assim, a liderança, ela vai estar trabalhando com os valores dela, né? Que é como o Fernando estava falando, mas também tem os valores da empresa. Então ela tem que prezar pelos valores da empresa também.
Sim. E aí, quando isso não encaixa ali, isso vai começando a causar uma dor, um estresse nessa pessoa que pode levar, inclusive, ela a burnout. Mas no caso, Priscila, na minha opinião, toda empresa, quando você entra lá para ser um funcionário, um prestador de serviço, na minha opinião, no mínimo, você deve respeitar os valores daquela empresa, que ela já está lá. Então, questionar os valores, então não vá trabalhar lá. Então, mas isso é o seu perfil, né? Tá. Agora, se a gente olha um perfil de uma pessoa jovem, a pessoa jovem, ela não está pensando ali se ela vai respeitar os valores daquela empresa, ela vai se encaixar naqueles valores daquela empresa, né? E aí entra a flexibilidade que você e o Fernando estavam falando. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a ser flexível, o jovem vai aprender, claro, com a maturidade, né? A ser mais flexível dentro das questões dos valores, porque, como o Fernando disse, às vezes nem eles sabem, nem o Fernando falou que sabe bem os valores dele. Eu tenho dúvida, às vezes. Então, eu acho que a gente vai ler lá, vai ver, me identifico, porque, assim, se identificar não significa que são os meus valores, mas eu me identifico com isso, puxa, me identifico, então eu vou entrar ali. Aí eu vou ser flexível dentro daquilo que dá ou daquilo que não dá. Mas tem coisa que não dá. Que te agride. A questão Aí o ambiente fica tóxico. Pra você. Isso. Entendeu? E aí, Saulo, só pra não fechar essa parte. Tá. A gente fala de relação funcionário-empresa, mas é pra tudo, né? Você trouxe um negócio assim. A empresa já tá lá. Beleza. Quando eu vou na casa da minha mãe, são os valores da minha mãe que manda na casa. A minha mãe já tá lá. Minha mãe já tá lá. Parecido, né? Não é? Quando eu vou na casa da minha irmã, do mesmo jeito. Tem coisas que eu posso até falar, puxa, faria diferente, mas é a casa dela. É a casa dela. Né? E a empresa só é uma grande casa, porque no final do dia é a mesma coisa. Exato. Uma empresa cresce quando todos não têm os mesmos valores, mas todos conseguem trabalhar bem com os valores da empresa. Remar no mesmo Porque caminho. rema na mesma direção. Isso. Né, ó, dá um direção. exemplo. Você pega, por exemplo, uma empresa, tipo essas Big Tech, né? Todas as de tecnologia grandona, de rede social. Cara, lá tem um valor extremamente grande de meritocracia, vai, faz, tal, muda escopo, não sei o que. Cara, quem é muito relacional não consegue ficar num ambiente desse. O que é relacional? De relação. De relação. De relação. Que gostam do social. Do que nem eu, por exemplo, que nem eu converso Você com é uma pessoa social. Você se entra numa empresa que é 100% transacional, ou seja, meta objetivo, vou pegar fogo. Você sofre. Você vai sofrer e vai deixar todo mundo doido. Vou pegar fogo. Agora, se você entra num ambiente que, um ambiente assim de conversa, que é relacional, você se dá super bem. E assim, fora isso, tem os lugares onde você vai estar. Se você estiver numa Big Tech, mas você estiver lidando diretamente com a tecnologia, diretamente com a inovação, você tem que ser uma pessoa com cabeça mais técnica. Agora, se você for a pessoa que vai estar lidando mais com vendas, com o estratégico, você tem que ser um pouco mais relacional. Exato. E tem pessoas que tem que ter um pouco de um pouco de outro, porque senão não vai funcionar. Que são os híbridos. Né? Então, assim funciona uma Com empresa. 29 anos, eu como estava estudando engenharia, então eu tinha uma base eu tinha mais facilidade para assimilar a tecnologia da empresa, onde eu trabalhei na área comercial. E como eu já era vendedor, então eu já trabalhava com vendedor, então eu fiquei sendo o híbrido, uma ponte entre a área técnica e a área comercial. E era engraçado que às vezes você chegava no local, onde só tinha os técnicos e ninguém falava nada. Imagina eu, né? Um lugar onde ninguém fala, né? Você escuta o gafanhoto, né? Cri. Fala assim, gente, bom dia, ninguém falava nada. Oi. Aí nós fomos criar uma apostila para a área comercial, para criar uma relação entre a área comercial e a técnica. E eu fazia a pergunta para os técnicos, sim, é isso aí, desse jeito mesmo.
eu falava, o cara não fala, então eu dava um nervoso. Agora imagina quando ele olha pra você e fala assim, esse cara fala demais, pelo amor de Deus, como consegue se concentrar? Mas acontecia isso. É isso mesmo. Acontecia isso, eu precisei me cuidar. Mas eu tenho certeza que se você iniciasse falando de Star Wars, o negócio ia fluir. Mudou, eu percebi isso alguns anos depois. Agora eu que boio. Agora eu sei. Então, eu mudei isso, foi não, assim. Porque ele se encaixava no tipo de pensamento que as pessoas traziam. Porque assim, o cara que Sim, tá lá claro. totalmente não gosta de falar, ele não gosta de falar mesmo. Sim. Mas vai falar com ele sobre Star Wars, que é uma coisa que ele gosta. Na época, Aí ele fala. Aí ele fala. Sabe qual foi o gancho? Eu tenho uma dúvida, não é que ele gosta ou não gosta de falar. Ele não vê sentido falar que ele só tava pra dar falando. bom dia. Exato. Aí você vai discutir o troço técnico com o cara fala. Porque aí ele vê sentido. Vê sentido. Sabe como é que eu me conectei com o pessoal de isso. hardware nessa empresa? Sem querer. Falando de Jornada nas Estrelas. Todo mundo era fascinado por Jornada nas Estrelas. Falei assim, agora Até deslanchou. arquétipos, se você for falar com eles sobre arquétipos, eles vão saber. Então é muito interessante como você consegue chegar nas pessoas quando você precisa chegar nas pessoas. O que você não pode é ser sempre só você e ser egoísta nesse só você, né? Porque assim, eu sou muito relacional. Sou muito relacional. Então eu vou falar bom dia pra todo mundo, vou fazer piadinha, vou fazer não sei o que é o seu jeito de ser, tá? Beleza. Só que assim, a pessoa que tá lá é técnica. Então assim, ela não gosta de piadinha. O negócio dela é falar sobre questões teóricas ou prática do negócio que ele trabalha. E aí o Star Wars é uma conexão que você teria com ele. Isso eu aprendi muito apanhando uma questão assim. Em reuniões comerciais, eu tinha que tomar muito cuidado para levar profissionais técnicos. Por quê? Na reunião comercial, você está sentindo o cliente. Então ele começa a falar do pai, falar da mãe, do tio, da tia. E eu tinha essa empatia quando eu trabalhava direto na área comercial. Então às vezes ficava lá 1 hora, 2 horas conversando com o cliente, mais ouvindo do que falando. E aí o que aconteceu? Nas reuniões que eu ia com o pessoal técnico, não dava 15 minutos, olha, Saulo, precisava ir embora. Na frente do cliente. Sim, porque o cara técnico foi lá para discutir um Aí tema técnico. eu chamava... Objetivo, né? ótimo, é isso mesmo. Aí o que eu fiz? Tive que criar um discurso, falar assim, olha, o nosso técnico vai ficar aqui no máximo 30 minutos, que daqui ele está indo para um outro cliente, que a nossa eficiência e eficácia depende da nossa equipe técnica. Então vocês são responsáveis. Então, a gente vem aqui para tirar o maior possível de dúvida, se for o caso eu fico. Então, às vezes o técnico ficava 15, 20 minutos, 30 minutos e ia embora e ficava 1 hora, 1 hora e meia até fechar o contrato. Mas assim, eu tive que encontrar esse ponto, você precisa do relacional. Sim. Né? Quando você vai tratar da questão que é normalmente o vendedor, ele não conhece toda a técnica do negócio, do trabalho, do serviço. Quem conhece é o cara que é técnico. Então você negocia primeiro, você ganha primeiro lá do relacional da pessoa, do comprador, né? Ou da pessoa que é decisora. E aí você entra com o cara que é técnico. Teve situações que eu fiquei desgastado. O Fernando conhece esse trabalho também bem. Teve situações que eu fiquei muito desgastado na minha vida na área comercial, porque assim, olha, eu perdi a conta dos lugares que eu ia. E às vezes o comprador, ele falava, Saulo, eu precisava de alguém para desabafar. E com você eu sei que eu posso conversar, por isso que eu preciso vir aqui pra gente fechar um contrato, pra gente conversar. Eu falei assim, você quer almoçar? Você quer uma balinha? Eu falava assim, era um negócio engraçado, porque os caras queriam conversar, não queriam fechar negócio. E fechava o negócio por respeito a você ter ido. E aí eu saí de lá com peso na consciência, mas fechou o contrato. Mas assim... Por que peso da consciência? Não porque assim, você vai com a intenção de fechar um contrato, mas quando você senta lá e vê que a pessoa te chamou porque ele não tinha ninguém para conversar, eu perdi a conta de pessoas que compravam de mim, às vezes uma loja de antiguidade que eu trabalhei, ou então como representante comercial,
Porque ele queria alguém para conversar, para desabafar. Falei, nossa, eu acho que um dia eu vou fazer psicologia. Tá vendo? Você podia dar um cartãozinho da psicóloga. Não, daqui para frente eu vou fazer isso, porque ainda tem gente fazendo isso ainda. Claro que tem. Olha só, as mulheres vão no salão de beleza, você acha que elas vão no salão de beleza para fazer cabelo e fazer unha? Não. Não, elas vão lá porque vai ter uma pessoa para ouvir elas. É isso que elas querem. E nem no bar, lá, o pessoal tomando um uísque à noite depois do trabalho, né? Então, falar com o barman e fica lá conversando. A gente não estava falando outro dia sobre um lavar rápido, quando as pessoas vão no lavar rápido, os homens, né? Foi uma conversa que o Fernando não participou, que a gente estava conversando. Com a Meg, uma colega nossa, viu, gente? Que ela falou que queria um lavar rápido para mulheres. E aí, a gente não estava falando que os homens, eles vão... né, no Lava Rápido, eles vão normalmente com amigos. Eles vão com amigos porque eles querem papear. Né? Eles vão encontrar os amigos nesse lugar. Ou vão tomar uma cerveja. Vamos deixar o carro aqui e vamos tomar uma cerveja. Né? Você sabe que eu perdi uma vez o controle, tem uns 2, 3 anos. Que eu tinha um... Eu posso chamá-lo de amigo? Hoje eu vou chamá-lo de colega, por respeito. Ele estava fazendo curso de oratória, a arte de convencer pessoas e tal. Eu acho legal esses cursos, tá? Então, mas com certos limites. Então, enquanto ele estava aplicando as técnicas comigo, e eu percebi que ele estava... O corpo dele estava falando. Então, ele fazia gestos com o corpo, com o rosto, onde o tom da voz não era condizente com a expressão do rosto, com a posição do pé, a respiração, a batida cardíaca. Eu presto atenção nisso, né? Eu sou sinestésico, vou percebendo o que a pessoa está fazendo ou não. E aí ele falou uma coisa que ele pegou, estava claro que era uma técnica, ele estava de persuasão, né? De indução. Não, porque você, Saulo, quando você fala de dignidade e honra, mas você não está sendo digno, você não está sendo honra porque você fez isso, isso, isso. Eu olhei para ele e falou, meu amigo, mas foi assim, ó, perdeu minha amizade. Quer dizer, não é que perdeu minha amizade, perdeu o brilho. Nunca mais falei com ele. Já tem uns 2, 3 anos que eu não falo mais com ele. E nem quero. Mas aí no caso, não será que eu fui radical nesse caso? Quer dizer, quando mexeu com a minha dignidade, mexeu com a minha honra, eu não falo mais com você. Mas cara, não será que eu tomei uma atitude imatura também? Será que não fui eu que fui inflexível com ele? Será que eu, naquela questão de querer o controle, né? De repente eu quis o controle e falei assim, então quem encerra a amizade sou eu e não você? Você se sentiu magoado, mas tudo bem. A gente se sente magoado com as pessoas. Tudo bem, você poderia ter sido um pouco flexível e não ter perdido a amizade. Tá. Poderia, mas assim, tudo é muito depende, né? Tudo é muito depende, porque depende do que foi. Porque o cara falou assim, você tá falando de honra e dignidade, mas você não foi digno em tal coisa. Pode ser que você não tenha sido digno mesmo, ou muito provavelmente você foi, mas ele não entendeu, e aí entra a questão do outro observar, né? O outro tá vendo aquilo dessa forma, porque tem outros valores, que é o que o Fernando estava falando desde o começo. Flexibilidade também é valor. Entendeu? Boa. Tem gente que flexibilidade é um valor super baixo pra ela e tá tudo certo. Vocês já perceberam que quando vocês dois vêm, eu fico comendo amendoim, assistindo como se estivesse assistindo um filme? Ou é nervoso. A próxima vez a gente vai trazer uma pipoquinha. Eu fico assim assistindo, eu fico vendo a Priscila e o Fernando falando, eu tô assistindo uma aula aqui, gente. Eu fico assim, como se estivesse assistindo um filme de Agatha Christie, assim, né? Qual será o próximo capítulo? Porque é interessante isso, não sei, é uma sensação de conhecimento profundo que nunca eu tinha parado para pensar, para refletir, para questionar. E condiz exatamente com a essência do Papo Amigo, que é Papo Amigo, informação com reflexão. Mas aí, a gente cai naquela questão do controle e do domínio. Controle e domínio. Tem diferença? Porque para mim, dominar é o seguinte, olha, eu domino a técnica do artesanato. Para mim significa, eu conheço a técnica do artesanato de fazer, sei lá, potinho de barro, aquela rodinha. Porque é isso que vai me gerar meu ganha-pão ou uma atividade social, cultural. Então, dominar e controlar para mim tem essa diferença. A gente pode ir por aí, até porque assim, controle também tem várias
vertentes, né? Você tem o de perder o controle, de perder a razão, de surtar, você tem perder o controle de querer controlar e abraçar tudo. Que também é surtar, de certa forma. Mas é uma forma de controle, né? Porque é uma forma de controle, né? Agora, tanto para um caso como para outro, você vai resolver isso, ou você vai minimizar isso, quando você consegue conhecer os seus valores. E isso é uma forma de autoconhecimento na veia. Na veia. Tem um filme ridículo do Superman, eu tenho, sei lá, 30, 40 anos com Christopher Reeve, que ele resolve acabar com a guerra no mundo. Então ele sai com uma rede, vai para o espaço e pega todos os mísseis nucleares do mundo inteiro e joga no sol. Fala, bom, resolvi todos os problemas. Que nada, muito pelo contrário. E os caras criaram lá um super C para tentar destruir ele. Então, às vezes, o cara quer a paz assim do jeito dele e tá ferrado, tá chamando atenção para ele. Não é isso, não? Deixa eu entrar de novo no domínio e controle, porque eu achei interessante essa questão do domínio e controle, porque o controle é muito amplo e o domínio também. Entende? Então, assim, quando a gente fala disso, para mim, na hora que você falou, para mim soou coisas totalmente diferentes. Domínio e controle. Mas quando você começou a explicar por que você estava perguntando, eu me lembro de uma casa. Então, assim, numa casa onde uma pessoa quer o controle, né? Ela quer controlar a casa tem que andar da forma que ela quer. É dominância? Tem domínio ali? Tem. Mas também pode não ter. Pode ser que não seja domínio. Pode ser que seja simplesmente eu quero controlar porque eu tenho lá uma dificuldade na minha história de vida. Tá vendo como é importante o autoconhecimento? Pra mim já bugou. A gente sempre já bugou total. A Priscila falou uma coisa, acho que foi na entrevista com a Larissa, lá da JCR. Você falou, não sei se foi com a Larissa ou foi com uma outra moça. E falou, me lembro que você falou 4 ou 5 vezes, gente, o importante é o autoconhecimento, Aquilo ficou em mim até hoje. Toda hora eu fico pensando, eu faço várias reflexões sobre aquela entrevista. Depois até quero assistir de novo. Porque se você você não entende como você lida com a vida, se você não entende de onde vem lá atrás aquelas vontades que você... Às vezes você está vivendo ali uma vida de controle, porque na sua vida, na sua infância, você viveu uma situação de controle. Aí você carrega isso, né? Então eu posso ter controle numa situação e ao mesmo tempo não ter domínio sobre a situação. Pode ser que não. Olha que interessante, porque imagina, eu tenho controle... É mais comum que sim, mas pode ser que não. Olha, eu tenho controle sobre o exército que dominou a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Eu tenho controle sobre esse exército, mas eu não tenho o domínio sobre o que vai acontecer com a reação que esse exército vai provocar nos meus oponentes. Não sei, é que para mim controle e domínio no final do dia dá no mesmo. É a mesma coisa? É que o exemplo que ele usou de domínio é de dominar aquilo, de fazer aquilo. É mais no sentido de perícia. Não, entendeu? O domínio que você quis dizer é a aptidão técnica, conhecimento técnico. Isso. Então eu tenho domínio de oratória, porque eu conheço a pessoa tem isso. Domínio, então voltei para casa, tá? A pessoa tem domínio, vamos dizer que é uma mulher. A mulher tem o domínio de cuidar da cozinha, né? Ela cuida muito bem da cozinha, mas isso não é necessariamente controle. Eu quero ficar na cozinha porque só eu sei fazer tal coisa. Entendi. Entende? Por isso que para mim soou muito diferente quando ele usou a explicação. Eu entendi o domínio como perícia. Entendeu? Porque a hora que você olha domínio e controle, para mim dá no mesmo. Por isso que eu disse que é muito ampla a situação do controle, da palavra controle e muito ampla a situação da palavra domínio. Já a palavra autoconhecimento, ela também é ampla, mas ela é só autoconhecimento. É só auto. Você já percebeu? É auto. Porque o mais difícil, cara, não é o domínio que você faz no outro, não é o controle que você faz no outro. Porque de forma real, tem um monte de gente num estado de vulnerabilidade tão grande que é suscetível. É verdade. Agora, o maior controle é aquele que você faz consigo. Isso é difícil. O maior domínio é aquele que você faz consigo. Nossa, com você mesmo. E para você conseguir isso,
é muito, muito olhar de autoconhecimento, entendeu? Porque assim, as decisões que todos nós tomamos errado em algum momento da vida é porque são decisões que a gente não tinha clareza do que era importante. E o que é importante são os valores. Né? Olha, não sei quando foi isso que eu aprendi. Aprendi também apanhando. É o seguinte, seja lá o que você escolher na vida, fazer ou não fazer, escolha por amor. Então assim, olha, eu escolho tomar essa decisão dentro das leis do amor. Você pode até não entender, mas sente, fala em voz alta, olha, eu tô tomando, tipo assim, vai. Eu sei que eu vou puxar a gente vai entrar o que é o amor? Ai, aí eu já... Não, eu falo assim, olha... Não consigo. Falo assim, o que é o amor? Deus, eu tô tomando essa decisão, não sei se eu tô certo ou errado, mas tô tomando pelas leis do amor. Aí você aí a gente vai entrar nos 3 lances do amor, não, daí eu vou pirar. Aí você faz o seguinte, ó. Eu vou fazer as coisas pela lei do amor. Uau! E aí eu vou lá e faço o meu trabalho, o trabalho de todos os outros 5 colegas, e eu sou o líder. O que eu tô fazendo? Tô fazendo por amor de quem? Não, e se a gente quiser se a gente quiser dar um passo atrás ainda para ficar mais louca a conversa, de qual amor que você está falando? Que amor é esse? Né? Que tem os 3 amor. Porque você tem Eros, Filos e Ágape, que, assim, Eros é o amor pelo que eu não tenho. Logo, é o amor por mim, não é pelo outro. Eu tenho um amor pelo Gabriel, que ele sempre me avisa lá que falta 10 minutos. Mas aí é isso, né? Que amor é esse, né? Quando você toma uma decisão, que na verdade quando você é líder e você toma uma decisão de fazer as coisas pelos outros porque eu estou fazendo pelo amor, que amor é esse? É pelo amor, é pelo ego de você se sentir importante. Nossa, mãe. Eu gosto da ideia do controle. Em que sentido, tá? Porque eu acho que essa é a maior ilusão que a gente tem. Em qualquer parte da vida, inclusive quando lidera, né? Quando eu penso liderar sem perder o controle, eu só consigo enxergar uma busca pelo seu autoconhecimento, mesmo sabendo que talvez você nunca vai ter 100%, porque tem valores que estão enraizados e outros que precisam ter algum gatilho para aflorar e você falar, nossa, isso era importante para mim. Né? Então, assim... Às vezes a mudança demora muito tempo às vezes acontecer. Demora, às vezes não aconteceu nenhuma situação que coloque à prova um valor que você nem sabia que era importante. Exato. Né? Então, assim... você não descobriu, mas ele tá lá. Ele tá lá, ele tá só em stand-by, coberto. Não teve nenhum gatilho, não foi apertado. Sim. Né? Tá então, com véu. Para mim, a ideia do liderar sem perder o controle é muito mais de que não adianta querer controlar. É uma ilusão querer controlar. A única coisa que você pode tomar de decisão é em cima do que você vai cada vez mais descobrir de princípios e valores pessoais. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Talvez por isso, o cara que foi o cara mais sábio do mundo falou uma frase que era o quê? Eu só sei que nada sei. Que na verdade não é bem essa frase, é uma tradução bem chuchulenta. Simples, né? Bem chuchulenta. Eu vou até procurar aqui, tá? Mas mas é isso, entendeu? Tem um filme com o Russell Crowe que chama Mente Brilhante. Ele interpreta um matemático brilhante mesmo. Ele entra na sala de aula e ele precisa dar aula, né, para poder sobreviver. E entra na sala de aula e tem uma moça na turma dele e ele fala assim, ó, gente, nós vamos ficar com a janela aberta, porque senão a sala vai ficar muito calorenta. Então não tem escolha. Então o pessoal está fazendo uma reforma lá fora, então a probabilidade é que a gente vai ter que ouvir a aula com os caras lá fora trabalhando com britadeira e a gente vai ter que ficar aqui e aguentar esse barulho porque vai ter que ser assim, ponto. Ele deu uma explicação dentro da lógica dele, da visão dele. A moça olhou para ele,
que depois ela se torna a futura esposa dele, e ela foi na janela: pessoal, por favor, vocês podem ficar 1 hora em silêncio, que a gente precisa ter uma aula importante aqui? Aí tudo bem. Aí o pessoal ficou em silêncio. Então ela quebrou o argumento dele. Ela saiu da caixinha. Ela saiu da caixinha. É muito interessante essa cena. Ele fala das improbabilidades, né? Improbabilidades são improváveis. Então, às vezes, eu acredito que o líder, quando ele perde o controle, quando ele não perde o controle, talvez para se preservar, fala: bom, se eu estou liderando uma empresa, para eu não perder o controle, o que eu vou fazer? Eu vou criar referências, eu vou pegar gráficos. Olha, se eu atingir tal meta, beleza, eu vou investir mais 10%. Se eu não atingir essa meta, se eu atingir apenas 90%, 95% ou 80% da meta, então eu vou ser obrigado a demitir pessoas. Então ele vai criando normas e procedimentos em cima de referências para ele perder a responsabilidade, para ele tirar dele a responsabilidade de tomar uma decisão que possa aparentar ser agressiva. E aí quando alguém perguntar para ele: por que você demitiu funcionários? Porque nós só atingimos 95% da meta, e sem essa meta 100%, o nosso lucro cai e a gente não tem condições de sobreviver. Então talvez, nesse caso, um líder de uma empresa, indústria, comércio, enfim, prestação de serviço, para ele sair da responsabilidade de tomar uma decisão, ele cria alguns parâmetros. E aí ele mantém o controle superficial, mas não o total. Ele mantém a sensação de controle. Sensação de controle, exatamente. Mas ele não tem a sensação só de controle. Porque eu vejo muito empresário falando assim: olha, ele criou alguns padrões, alguns indicadores para conseguir conseguir fazer algo, mas não tem a ver com... Eu não acho que tem a ver com controle isso, né? Porque o controle... Mas olha, o Japão, pelo que eu entendi nos documentários que eu vi recentemente, me corrija se estiver errado, parece que em 1950 o Japão falou assim: olha, em 100 anos nós vamos se tornar o melhor time de futebol do mundo, sei lá eu. Só que agora parece que caiu para 2026, 2030, que o Japão realmente foi mostrando que estava crescendo muito o esporte de futebol. Mas planejaram para 50 a 100 anos. Isso não é um certo tipo de controle? Não, eu não acho. Não, é planejamento. Planejamento. Então planejamento e controle são duas coisas diferentes, então é isso? São. Tá. Mas uma coisa pode estar dentro da outra e a outra pode estar dentro de uma. O planejamento vai guiar as decisões que você toma. Por que eu tenho mania de jogar batata quente na mão dos outros e sair correndo? Eu fico impressionado. É que assim, o planejamento ele vai te dar um acordo de quais são as decisões que faz sentido ou não. Entendeu? E aí você tem que priorizar. Isso. Tá? Porque talvez se o Japão quiser ser o melhor do mundo em futebol, beisebol, basquete, não vai conseguir. Então ele está dando foco. E isso não tem nada a ver com controle. Controle e domínio. Porque mesmo você dando foco, você não tem garantia que vai sair exatamente como planejamento. Certo? Agora, o querer controlar é só uma falta de conhecimento do seu próprio autoconhecimento, dos seus valores e princípios. É isso mesmo. Porque como você vai controlar algo que você nem sabe? Aconteceu, acho que isso com a Alemanha, quando ganhou do Brasil naquele campeonato mundial, na Copa do Mundo, de 7-1. E durante 4 anos a Alemanha foi campeã mundial. Ela manteve o mesmo ritmo, o mesmo treinamento, fechado. Aí é foco. Chegou 4 anos depois, os outros times se adaptaram. Ela não chegou nem nas oitavas, porque quando eles foram enfrentar os outros times tinham crescido tanto quanto ou mais, e entenderam a estratégia da Alemanha. A Alemanha não chegou uma Olimpíada, acho que 4 anos depois, eles não chegaram nem nas oitavas de final. Mas aí é foco, é planejamento, estratégia, né? Quando a gente fala de controle, no sentido de autoconhecimento, de você querer controlar as suas reações, e para mim isso aí é o ponto mais importante da liderança, é um exercício constante de você buscar o que é realmente importante para você, né? E aí a gente, assim,
vamos fazer uma... Quando Platão fala lá, eu sempre vou recorrer para os velhos, né? Não adianta. Quando Platão fala lá para Sócrates, tá? Isso está em Apologia de Sócrates. Tá. Que Sócrates tem uma frase que ele diz assim, né? Que eu vim pegar. Não sei nem penso que sei. Isso aí é um baita exercício de falar assim, eu, Fernando, por isso que eu falei, eu não tenho certeza dos meus valores. Eu tenho uma ilusão do que é importante para mim agora, mas tem valor que eu nem sei. Nem conhece ainda. Então eu não sei e nem penso que sei. E a melhor forma que eu vejo para líder, tá? Não perder o controle, é assumir e entender que não sabe. Porque assim, pô, o Fernando é bom em 2, 3 coisas, tá? Sou bom fazendo orientação de pessoas, eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho. Sou bom em química, numa área específica da química. Sou bom em churrasco, mas eu não sei tantas outras coisas. Porra, matemática eu não sei. Física eu não sei. Entendeu? Então, assim, quando eu olho, eu tenho muito mais coisas que eu não sei do que as que eu sei. Talvez eu conheça 3 áreas. E ainda assim, meia boca, mas eu conheço 3 áreas. Agora, olha, pô, astronomia, astrofísica... Que você queria dominar, mas eu não sei. Eu até queria conhecer, que eu acho encantador, sabe? Igual a gente estava falando com o Gabriel. Mas a gente não cai no campo da admiração. Por exemplo, eu adoro música clássica. Adoro música clássica, mas eu não sei tocar piano, mas quando eu ouço uma sinfonia... É sensacional. Eu fico assim, tanto que um dos meus sonhos, não sei se eu vou realizar nessa vida ou em outra, é tocar piano, estudar piano, porque a sensação que eu tenho é que se eu um dia vivesse numa ilha, eu e um bom piano e tudo sobre piano, eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do universo, ficar lá estudando piano. A sensação que eu tenho, Fala, Pri. A gente não precisa saber das coisas, sabe? Para gostar. Mas a questão que o Fernando está trazendo da liderança, né? De eu não conhecer aqui algumas coisas, alguns valores que eu tenho, um dia eu vou conhecer, não necessariamente da forma que eu gostaria, mas um dia eu vou conhecer, porque vão surgir... Normalmente é da forma que você não gostaria que você conhece, né, Pri? Normalmente é. E aí, por exemplo, né, tem muito caso que chega lá no consultório que a pessoa tem inveja das pessoas. Só que ela não sabe que ela tem inveja, que ela é invejosa. E aí, quando ela começa a se dar conta de que ela tem inveja, ela racionaliza aquilo, né? Ela entende aquilo, ela pensa, ela reflete sobre a forma dela ter a inveja. E aí, claro, analisando todo o passado, toda a situação, às vezes é uma situação pontual, gente, não precisa ir lá no passado. Às vezes é uma situação pontual, mas só para entender, né? Às vezes a pessoa traz, quando é coisa muito de valor primitivo, assim, de egoísmo, de inveja, isso vem normalmente lá de trás, tá? Mas às vezes é uma coisa pontual, que você precisa trabalhar ali só no pontual. Então, ela traz essa inveja, ela precisa entender aquilo para ela ter a mudança. E a mudança, ela não acontece de hoje para amanhã. É um processo de mudança. Então, hoje, ela vai treinando não ser, ou treinando ver essa inveja que ela tem, né? E mudar o tipo de comportamento que ela tem quando ela vê aquilo. E aí, no comecinho, aquilo não é natural. Dói. Dói no peito. Com 17 anos, pra mim, eu estava assistindo um filme, acho que era Billy Jack, sei lá, um pouco mais, 17, 20 anos, não me lembro agora. Era um filme muito, sabe, que passava TV aberta, Sessão Coruja, Rede Globo, preto e branco. Deve ter até no YouTube esse filme, muito interessante. Foi até o produtor fez em 2 partes esse filme. E tem uma cena, estavam falando sobre inveja e tal, e eu fiz uma reflexão, falei assim, pra mim, a inveja é o sentimento de admiração no seu estado mais primitivo. Foi essa reflexão que eu fiz. E eu falei, pô, eu acho que tem uma certa coerência. Por exemplo, eu tenho inveja do Gabriel, ele sabe quantos minutos faltam para terminar o Papo Amigo.
Porque na realidade eu tenho uma admiração pelo Gabriel, então não é uma inveja no sentido. Como é que é? Inveja branca, né? Que o pessoal fala. Né? Inveja branca, além de não ser inveja, é racismo, né? Então. É mesmo. Mas é mesmo. Vamos falar que não existe inveja branca no próximo semana que vem? Vamos falar disso? Vamos essa falar. Reflexão que a gente fez está falando sobre controle, na minha cabeça, e eu posso estar errado, quando fala assim, como não perder o controle pelo banner e tudo mais, a sensação que eu tinha é que era exatamente para falar sobre o líder de empresas, o líder de grupos, o líder de departamentos. Por isso que eu sempre estava focando nessa questão da indústria do comércio e prestação de serviço. Mas eu posso estar errado. Mas a abordagem que vocês me colocaram é muito mais ampla do que o meu raciocínio, que aí vocês estão falando do ponto de vista do indivíduo. Sempre do indivíduo. Sempre do indivíduo. Porque um líder é um indivíduo. E como não perder o controle em relação ao Gabriel, que daqui a pouco vai ficar bravo comigo, porque vai falar que acabou o tempo. Acabou o tempo, Gabriel? O controle, eu sou o Fernando, eu sou o Priscila. Acabou o tempo, Gabriel? Já deu. Então, tá vendo? Então, você não vai ficar bravo não, né? Não vai perder o controle não, né? Não, só para fechar esse tema, eu prometo, 30 segundos. Não, fica à vontade. 30 segundos, Gabriel. Qual é o grau de liderança mais difícil que tem? Não sei. Pronto, respondi. Autoliderança. Então você não consegue falar de liderança sem falar do indivíduo. Porque sempre começa no indivíduo. O que existe é chefe. Isso. Faz o que eu estou mandando. Isso. Agora, porra, você não consegue fazer nem o que você está se comprometendo em fazer, que é mandar os outros fazer. Sabe? Verdade. Igual o simplicidade é o grau mais alto da sofisticação. Para a liderança, o grau mais alto que tem não é liderança de time, não é liderança de equipe, é a autoliderança. Total. Nossa. Por isso que o autoconhecimento é necessário. Autoliderança, autocontrole. É isso aí. Tchau. Eu fico né, flutuando aí, porque Não. o Fernando vai falando e a Priscila vai falando e vai passando os filmezinhos na minha cabeça. Mas na próxima a gente fala de novo. Sem problema. Vamos, Né, gente? é isso aí. Vocês estão querendo continuar, não é? Então a gente vamos continua na entrar próxima. no reflexões com esse assunto, você vai ver. Bom, acabou então. Por favor, deixa nome, sobrenome, telefone, endereço, fiquem à vontade aí. Fiquem à Priscila. vontade. Priscila Vono, psicóloga clínica e organizacional. O meu Instagram é @Priscila Vono Psicóloga. @Priscila Vono Psicóloga. O meu WhatsApp é 11 99712 7721. 11 99712 7721. Passo a bola pro Fernando. Bora lá, ó. Eu sou o Fernando, meu foco é desenvolvimento de líderes e empresários para melhorar a gestão, expandir negócios e não ficar doido. Sim. Tá? Acho que é o mais importante. Só a prova viva disso, viu, gente? Só a prova viva disso. Então, vamos lá, para quem quiser me seguir, Fer Moraes Reis, todas as redes sociais são exatamente iguais e o meu telefone é 11 91270 9315, 11 91270 9315. Na dúvida, fala assim, Saulo, passa o telefone do Careca que ele sabe que sou eu. Não, pelo amor de Deus, não. Mente brilhante. Ô Gabriel, eu falei o Pix do Papo Amigo hoje, aqui? Falei no começo? Falou. Falei? Então tá, então se eu já falei, gente, qualquer dúvida, tem o WhatsApp do Papo Amigo, que é o 11 9 7373 7748. É só mandar uma mensagem lá também que eu passo. Aliás, o site, o blog do Papo Amigo está passando por uma reforma violenta, é tudo, né? A empresa lá, Miotti, eu sempre confundo. Miosotes, mas a Priscila Vono, estão destruindo tudo e reconstruindo tudo, tá? Então logo as informações dessa entrevista do Fernando, da Priscila vão ficar também lá no nosso blog lá. É isso, gente. Um beijo no coração. Até o próximo Papo Amigo Tchau. Informação com Reflexão, que vai mudar o nome para Papo Amigo Informação com Reflexão e Destruição na minha cabeça aqui. Tchau. Muito bom.